Vamos lá, amigos, dar continuidade ao sistema respiratório, né? Dando continuidade, nós vimos semana passada o sistema cardiovascular, né? Que compreende o coração, grandes vasos, etc. E aí esse sangue ele circula principalmente para levar oxigênio e nutrientes, né, para todo o organismo. E esse oxigênio ele precisa ser conduzido às células e precisa ser retirado das excretas metabólicas, principalmente o CO2, que é o dióxido de carbono, para ser expirado, certo? Então a gente inspira oxigênio e expira CO2, tá bom? Vamos lá. Essencialmente consiste na absorção pelo organismo de oxigênio e a eliminação de CO2, resultante de oxidações celulares. Então, o oxigênio ele precisa ir até as células e lá ele precisa passar por aquele processo metabólico, tá bom? E o oxigênio, essa molécula importantíssima para esse metabolismo, ela precisa ser retirada do ar ambiente, ser aquecido, umidificado, filtrado, né, passar pelas vias aéreas superiores, inferiores, até chegar nos alvéolos, tá bom? Então todo esse sistema aí que compreende desde o nariz externo, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos, né? É só o sistema de condução, tá bom? O órgão respiratório por excelência é o pulmão, né? Por isso que o resto é só de condução, tá bom? Então o conjunto desses órgãos constitui o sistema respiratório. A ventilação é o processo mecânico de entrada e saída de ar, e a respiração é o processo fisiológico, né? Isso aqui a gente sempre precisa estar debatendo com vocês, porque o ventilador mecânico, né, que está agora bem em auge aí por causa da pandemia do coronavírus, então a ventilação é um processo mecânico de entrada e de saída de ar, mas a respiração é um processo metabólico, fisiológico, né, na verdade faz parte do próprio organismo do. Didaticamente e funcionalmente, o sistema respiratório pode ser dividido em duas partes: uma porção superior, ou uma de condução, né, e a porção de respiração, tá bom? Que aí se encontra mais a nível de pulmões. Então essa primeira porção pertence aos órgãos tubulares, que é de condução, que vão até os pulmões, que são as porções respiratórias, e deixa conduzir o ar expirado, eliminando CO2. Assim, dos pulmões, o ar é expirado e conduzido para os brônquios e pela traqueia, certo, gente? Então, a gente divide normalmente em porção de condução e porção de respiração. Essa é outra forma de dividir das vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores, tá bom? Mas a de condução, porque o ar só faz passar. Como quem faz a troca gasosa é a nível de alvéolos nos pulmões, então também a gente divide dessa forma. Então, acima destes, entretanto, situa-se a laringe, faringe e o nariz. A laringe é um órgão responsável pela fonação, que antigamente a gente chamava cordas vocais. Hoje, o termo mais conceituado, mais atual, a gente chama de pregas vocais. E a faringe está relacionada com o sistema digestório, tá bom? Então, a laringe é um órgão responsável pela fonação, e a faringe está relacionada com o sistema respiratório e digestório, tá bom? É um sistema ambíguo, ou seja, a faringe ela pertence tanto ao sistema respiratório como ao digestório. O nariz apresenta porções que cumprem função olfatória, né? Então, o nariz ele apresenta uma porção, né, de olfato. Apesar que nos seres humanos o olfato ele não é tão bem desenvolvido como alguns certos animais, né? Mas nós temos essa porção que aí se encontra na região mais superior, mais cranial, né? Lá na concha nasal superior. Depois a gente vai ver direitinho, né? Que inclusive na prática lá tem concha nasal superior, média e inferior. Olha aí, né? Então, seio frontal, as conchas nasais aí, né, da aula prática, vestíbulo nasal, palato duro. Então, o nariz externo, externamente no plano mediano na face, apresentando-se, né, como uma pirâmide triangular,
como a gente já viu lá na aula prática, né? Esse nariz externo ele depende muito da genética, o formato, né? O formato desse nariz externo, se ele é mais achatado, se ele é maior, se é menor, se ele etc, de seus formatos. Então isso aí é mais a questão genética, mas de uma forma geral ele parece mais uma pirâmide triangular, né? Que a extremidade superior, o vértice da pirâmide, é denominado de raiz e a inferior a base, né? Então a raiz é aí onde está, que a gente viu lá na aula prática, lá, o osso do nariz, onde tem um músculo nasal, né? Nesta encontram-se duas aberturas em fendas, que são as narinas, separadas por um septo, que comunicam com o meio externo com a cavidade nasal. O ponto mais projetado recebe o nome de ápice, né? E entre ele a raiz estende-se do dorso do nariz. O esqueleto do nariz é osteocartilaginoso. Tá aqui, né? A raiz lá, como a gente já viu, o dorso, a asa, narina, ápice, né? E nessa outra imagem aí a gente tem a parte osteocartilagínea, né? Que é o osso nasal, né? Aí tem cartilagem septal, cartilagem nasal lateral, aí tem as cartilagens alares maior e a menor, tá bom? E tem o tecido adiposo. A cavidade nasal é a região de grande importância para a respiração, pois nessa área, juntamente com os seios paranasais, ocorre o processo de inspiração. E aí vem aquecimento, umidificação e depuração, que é a mesma coisa de filtração, né? Pode ser dividido em uma parte superior, olfatória, e uma parte maior, inferior, que é a parte respiratória. Porção comunicando com o meio externo através das narinas e posteriormente através dos coanos. A mesma é dividida em metade direita e esquerda pelo septo nasal. O septo nasal apresenta-se quase sempre desviado para a direita ou para a esquerda, né? O que a gente chama de desvio de septo, que também pode ser adquirido através de trauma, né? Pode acontecer o desvio de septo. A cavidade nasal está constituída de partes cartilagíneas, cartilagem e septo, e óssea, que é a lâmina perpendicular do osso etimoide do vômer, né? Lembre aí lá dos ossos do crânio, onde fica o etimoide e o vômer, né? Que aí eu tenho uma lâmina perpendicular, que aí se soma à parte cartilagínea, que é do septo, né? E aí forma essas estruturas. O etimoide é um osso difícil de ser isolado do crânio por ter paredes finas, fica situado mediano e abaixo do frontal entre as órbitas, né? Por isso que eu pedi para dar uma, se precisar, voltar lá para osteologia para rever isso aí, é bastante importante. O etimoide é constituído de células pneumáticas, ou seja, células que têm ar, tá bom? Que são denominadas de labirintos etmoidais. Na parte superior, unindo os labirintos, aparece uma lâmina que a gente chama de lâmina cribiforme, né? A uma porção é a lâmina perpendicular. No plano mediano, a lâmina cribiforme apresenta uma projeção, que é a creixa etmoidal. Professor, ainda não estou em o slide, eu vou mostrar as imagens, tá bom? Então, os labirintos etmoidais recebem o nome de seios etmoidais e um dos seios paranasais. Temos duas projeções na face medial de cada labirinto, como lâminas ósseas recurvadas, que são as conchas nasais, superior e média, tá bom? Essas conchas projetam-se na cavidade nasal denominada de meatos, que são os espaços lá que a gente já viu, né? Tem as conchas nasais, concha nasal superior, média e inferior, e os meatos nasais, meato inferior, médio superior, né? Então os seios paranasais desembocam nestes meatos, e no inferior encontra-se a abertura do ducto lacrimonasal, bom? A cavidade nasal pode ser dividida em vestíbulo, região respiratória e região olfatória. O vestíbulo segue imediatamente as narinas em uma pequena dilatação revestida de pele e pelos, que nós chamamos de vibriças. Então, os pelinhos do nariz a gente denomina de vibriças. Ao vestíbulo seguem-se as regiões respiratória e olfatória, recoberta por muco. A região olfatória do homem é bastante reduzida, como já tinha até citado, restringindo-se às conchas nasais superior e ao terço superior do septo nasal.
desta região as fibras que conformam o nervo olfatório, tá bom? Convém ressaltar que a mucosa da cavidade nasal é extremamente vascularizada. Olha só aí, ó, a imagem que a gente já viu, né? Vocês já estão se habituando na aula prática, etc. Então a gente tem aí, ó, a concha nasal superior, essa região mais superior, onde tem a parte olfatória, concha nasal média, concha nasal inferior, o meato, né? Os meatos nasais, a crista do nariz. E aí eu tenho as estruturas, né? Que é a abertura nasofaríngea, eu tenho o toro tubário, tá bom? Ósseo da tuba auditiva. Esse ósseo, gente, da tuba auditiva é aquela famosa tuba de Eustáquio, que comunica o ouvido à região da faringe, tá bom? Para equalizar as pressões, ok? Aqui a gente aparece o seio frontal, o seio esfenoidal, que são seios paranasais. Outra imagem, certo? Para ficar mais gravado aí para você. E aqui é aquela imagem que eu disse, né? Essa região do osso etimoide, né? Da lâmina perpendicular do osso etimoide, do vômito e da cartilagem do septo nasal. Ela vai dividir ao meio a cavidade nasal. E eu vou ter essas três estruturas aí, né? Que é a lâmina perpendicular do osso etimoide, o vômito e a cartilagem do septo. Os seios paranasais, que é o osso frontal, as maxilas, né? Que são duas, o osso esfenoide, o etimoide, apresentam cavidade denominada de seios paranasais. Esses seios paranasais, eles auxiliam, né, na produção de muco para ajudar na limpeza, para retirar os micro-organismos, né, ajuda na fonação, ajuda a umidificar o ar. Então os seios paranasais, eles têm várias funções em nosso organismo. Aí, ó, seio frontal, seio maxilar, a gente tem o seio etmoidal e esfenoidal. A faringe é um tubo muscular, respiratório e digestório. Então, a faringe é um tubo ambíguo, né, que a gente chama, ou seja, serve tanto para o sistema respiratório como para o sistema digestório. Então, quando chegar no sistema digestório, a gente vai rever de novo essa faringe, né, situada posteriormente à cavidade nasal, oral e à laringe. São divididas em três partes: parte nasal, né, que é a parte superior que se comunica com a cavidade nasal, parte oral, média, comunica com a cavidade oral, e a parte laríngea inferior, é a que a gente chama de hipofaringe ou laringofaringe, tá bom? Tem essas duas nomenclaturas. É um canal comum para a passagem de alimentos e ar. Na parte lateral da parte nasal da faringe apresenta-se o ósseo faríngeo da tuba auditiva, né? Então, a mesma coisa com a parte nasal da faringe com a cavidade timpânica da orelha média. Foi o que eu disse. O ósseo faríngeo da tuba auditiva é o que a gente chamava de tuba de Eustáquio, que comunica, na verdade, a faringe à cavidade timpânica da orelha média, tá bom? Ao ouvido. O ósseo faríngeo da tuba auditiva está limitado superiormente por uma elevação que a gente chama de toro tubário. Essa imagem aí, ela é bem legal para ficar bem mais explicado para vocês. Nessa imagem aqui da esquerda, o vermelho representa o ar, né? Então o ar ele entra pelas narinas, né? Vai para a cavidade nasal, ser umidificado, filtrado, aquecido, passa pela faringe, passa pela nasofaringe, orofaringe e vai para a laringe, tá bom? Já o azul representa os alimentos que entram na cavidade oral, né, e desce pelo esôfago. Quando acontece um erro nessa comunicação, que a gente chama de engasgo, né, quando às vezes a gente se alimenta muito rápido, o alimento ele cai na região da faringe, aí a gente tem um reflexo de tosse, né, por isso que a gente chama de engasgo. E essa outra imagem aqui mostra a parte azul, a nasofaringe, a orofaringe e hipofaringe, né? E a laringe. Tá? A laringe é um órgão tubular situado no plano mediano e anterior ao pescoço, né? Que além de vias aeríferas, é um órgão de fonação, onde tem as pregas vocais. Coloca-se anterior à faringe e continua diretamente pela traqueia. O esqueleto da laringe é
cartilaginoso, e podemos citar a tireoide, né, maior, cricoide, aritenoide e epigótica. Então eu tenho essas cartilagens, que é a tireoide, cricoide, aritenoide e epigótica, tá bom? E a cavidade da laringe, na superfície interna, percebemos a presença de uma fenda anterior-posterior, que leva uma pequena invaginação, o ventrículo da laringe. Esta fenda está delimitada por duas pregas, uma superior, prega vestibular, e outra inferior, prega vocal. O vestíbulo está acima da prega vestibular, que se estende até a entrada da laringe, que é o ádito da laringe. A glote está entre as pregas vestibulares e vocal. Como está abaixo das pregas vocais, a cavidade infraglótica se comunica com a traqueia. E as pregas vocais são constituídas por ligamentos e pelos músculos vocais, revestidos por mucosa. E o espaço existente entre elas é o que a gente denomina de rima glótica. Aqui a imagem, ó. Essa da esquerda é uma laringe de visão anterior, né? A gente vê aí a cartilagem tireoide, que é aquele famoso pomo de Adão, né? Aí a gente tem aí um pouquinho mais inferior à imagem, a gente vê a cartilagem cricóide, né? E superior a gente tem a epiglótica e a gente tem o osso ióide aí. Numa visão posterior a gente vê a cartilagem epiglótica, a cartilagem aritenoide e a cartilagem cricóide, tá bom? Ó, nessa outra imagem a gente vê a presença das pregas vocais, e a imagem que a gente vê aí quando o médico vai entubar é essa daqui, ó, a epiglote, as pregas vocais, as aritenoides e o esôfago lá, ó, mais inferior, tá bom? A gente vê essa fenda aí das pregas vocais, então quando o ar passa por essas pregas vocais, elas vibram e produzem um som. Como elas produzem um som, então a faringe, a cavidade nasal, a cavidade oral, eles representam uma estrutura toda acústica para a fonação, tá bom? Traqueias e brônquios. A traqueia, a gente vem agora para as vias aéreas inferiores, né? Então a traqueia é uma estrutura cilindroide constituída por uma série de anéis cartilaginosos incompletos em forma de C, né? Sobrepostos e ligados entre si pelos ligamentos anulares. A parte posterior da traqueia, né, constitui a parede membranácea, muscular lisa e constitui o músculo traqueal. Apesar de ser um tubo mediano, sofre um ligeiro desvio para a direita, próximo à sua extremidade inferior, antes de se dividir em brônquios direito e esquerdo, que são os brônquios fontes ou brônquios principais, né? São semelhantes à traqueia e são chamados de brônquios de primeira ordem. Depois brônquios lobares de segunda ordem, depois brônquios segmentares, e aí vão sofrendo sucessivas divisões até os alvéolos pulmonares. Cada brônquio principal dá origem a um pulmão, uma série de ramificações que em conjunto conhecemos como árvore brônquica ou árvore traqueobronquica, né? Então a gente vê aqui a cartilagem da laringe. Nessa imagem eu coloquei bem destacado a carina da traqueia, certo? É carina com C, cartilagem da tireoide. E aí é só para vocês terem ideia das ramificações, e tem mais, certo? Aí são algumas ramificações dos brônquios de primeira ordem, que aí os lobares, os segmentares, né? E aí os alvéolos, onde acontece a hematose, a troca gasosa, né, onde o oxigênio ele vai para os dos alvéolos vai para a corrente sanguínea, e o CO2, o dióxido de carbono, vem da corrente sanguínea para dentro dos alvéolos. Pleura e pulmões. Então os pulmões direito e esquerdo são órgãos principais da respiração e captam oxigênio e desprendem o CO2. Entre eles há uma região mediana, mediastino, que a gente viu lá em cardiovascular, ocupado pelo coração, grandes vasos e alguns de seus ramos proximais, pelo esôfago, parte da traqueia, etc. Bom, no mediastino reconhece-se duas porções, o mediastino superior e o inferior. Este último está subdividido em mediastino anterior, na frente do pericárdio, o médio, que contém um pericárdio, e posterior atrás do. Cada pulmão está envolto. Olha só, como os pulmões eles são estruturas que não cessam, né, nós temos que estar respirando
sem cessar, então cada pulmão está envolvido por um saco seroso, que a gente denomina de pleura, que apresenta dois fonetes, uma pleura pulmonar, que a gente chama de visceral, né, pulmonar ou visceral, e a pleura parietal. Entre as pleuras há um espaço virtual que a gente chama de cavidade da pleura. Bom, e os pulmões têm uma forma cônica e apresentam um ápice superior, uma base, né, duas faces, uma costal e uma mediastinal, e a base descansa sobre o diafragma, né? Os pulmões são divididos em lobos, e aí a gente já viu lá na prática, tem 3 lobos no pulmão direito, superior, médio e inferior, e são separados por 2 fissuras, uma oblíqua e uma fissura horizontal. E 2 para o esquerdo, que aí vem um lobo superior e inferior, e são separados pela fissura oblíqua, ok? Com isso a gente fecha o sistema respiratório, né? E eu vou mandar mais material para vocês, certo? Via plataforma, tá bom, gente? Aqui é só para fechar aqui que a sua face mediastinal, cada pulmão apresenta um íngulo, né, que a gente viu lá na prática já, pelo qual entram e saem os brônquios, vasos e nervos pulmonares, constituindo a raiz do pulmão, tá bom? E só para mostrar, evidenciar as imagens, tá ok? Um abraço a todos.